Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Pode projetar. Se quiser apagar um pouquinho a luz aqui, agora daqui para frente eu só vou usar mais aqui. Pois vocês sabem que não foi por meio dessas coisas perecíveis, como a prata e o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então eu e você não fomos comprados por ouro e por prata. Não foi ouro e prata que alguém jogou lá para dizer, eles são meus. Não, foi pelo sangue de Jesus que nós fomos reconhecidos como filho de Deus. A partir desse momento que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós somos considerados filhos de Deus. Filho, temos o sangue dele, você tem o sangue dele, nós temos o sangue dele, nós temos o DNA dele, carregamos a salvação no nosso corpo. Por isso eu e você somos filhos de Deus. Próximo. Mas Cristo, em Hebreus 9, depois é muito importante aqueles que quiserem se inteirar mais, lê Hebreus 9 inteiro. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou, uma vez por todas, no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Sabe, os judeus faziam sacrifícios, usavam animais. A partir de que Jesus veio, e ele foi o sacrifício de uma vez por todos, esses sacrifícios que eram feitos pelos judeus, tornaram-se desnecessários. Agora, reparem uma coisa. Reparem as religiões pagãs, as religiões que sacrificam animais não para Deus, para o inimigo, também exigem sangue desses animais. Vejo que tem uma interação, vejo que tudo tem uma ligação no mundo espiritual. Agora, Deus veio para sempre, como alguém sem mácula, sem mancha, para tirar todo o pecado que nós tínhamos no mundo, e retirar tudo aquilo que nós fizemos ou pensamos em fazer. Ele veio cobrir. Tem um amigo nosso que ele dizia assim, que Deus deixou 10 promissórias para nós pagarmos, os 10 mandamentos. Aí Jesus chegou e disse, está demais, vamos diminuir para 2 mandamentos. E mesmo assim nós não conseguimos pagar. Aí Deus disse, não tem jeito, vai ter que ir meu filho, que não tem mácula, que não tem mancha, para ser morto. Eu vou repetir uma história aqui, que eu já devo ter falado umas 2 vezes, mas é importante nessa hora. Me veio agora, eu nem tinha colocado ali. Imagine um casal em que os bandidos matem seu filho. Vocês podem conhecer alguém assim, pode ter alguém que já passou uma coisa terrível dessa. O homem pode pensar 3 coisas, rapidamente. A primeira coisa, eu vou atrás desse bandido, matar e me sentir vingado. Aí ele começa a acalmar, ele pensa, não, eu vou atrás desse bandido, prender e me sentir justiçado. Aí ele pensa mais um pouco, ele chama a mulher e diz, olha, eu vou atrás do bandido, vou trazer para casa e vou criá-lo como se fosse meu filho. É possível isso? Se a gente olhar o rosto de vocês, a maior parte diz é impossível. Mas alguém fez isso por mim e por você. Porque Deus, quando o seu filho morreu, ele morreu por mim e por você. E ele diz que a partir daquele momento, aquele que aceitarem Cristo como seu Salvador, passarão a ser filhos. Então ele nos adotou.
mesmo que nós tenhamos matado o seu filho. Você disse, eu nem estava lá 2000 anos atrás. A Bíblia diz que foi por causa dos nossos pecados e delitos que ele morreu na cruz, para que nós fôssemos salvos. Então, com o sangue dele, com o amor dele, nós conseguimos entender, em parte, tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Próximo. Em Levíticos fala, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei para vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Sabe, é meio esquisito de entender por que o sangue é tão importante. Mas reparem, nós vamos começar a falar daqui a pouco sobre o sangue de um modo geral, e vocês vão observar a importância que o sangue tem na nossa vida. O nosso sangue, o meu e o teu sangue. Imagine o sangue de Jesus. Imagine o poder daquele sangue. O nosso sangue carrega tantas coisas maravilhosas, mas tanta coisa impressionante dentro dele, que eu, como bioquímico, me maravilho até hoje. Às vezes eu estou lendo certas coisas novas e eu fico maravilhado com o que o sangue faz. Por exemplo, nós temos entre 100 a 130 trilhões de células. Pastor Elton deu risadinha e disse, você tem mais? Não tenho não, pastor. Eu tenho menos. 100 a 130 trilhões de células. Todas elas precisam de oxigênio, senão elas morrem. Faltou oxigênio, as células começam a morrer. Quem que supre todas esses 130 trilhões de células? O sangue. Começa por aí. Se faltou sangue, faltou vida. Se faltou sangue, faltou alimento. Se faltou sangue, faltou limpeza. Vocês vão ver o quanto é impressionante o poder do sangue, do nosso sangue. Quanto mais o sangue de Jesus. Então nós vamos ver que quando as pessoas falam para você, olha, o sangue de Jesus tem poder, eles não estão querendo dizer que você tem que pegar o sangue de Jesus, porque nem tem, para passar num corpo, mas requerer, em nome de Jesus, pelo nome daquele que sangrou na cruz por mim, eu repreendo esse mal, eu repreendo essa doença, eu repreendo essa situação, porque não é eu que tenho poder, não é a igreja sozinha que tem poder, mas é o sangue de Jesus que está representado em cada um de nós que estamos aqui sentados, porque nós aceitamos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Próximo. Eu vou pôr aqui, para vocês terem uma ideia, só para a gente começar a conversar. O sangue, então, tem o plasma, ou soro, né? Os glóbulos, as hemácias, ou glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e plaquetas. Cada um deles, a gente tentou até colocar aqui um pedacinho para vocês verem, cada um deles tem uma função. E vocês vão ver que o sangue é impressionante com todas as funções que ele tem. E nós podemos fazer um paralelo com o sangue de Jesus Cristo. Lógico que é um paralelo, não tem como comparar, mas é para nós termos uma ideia da dimensão. Próximo. A parte humana, a parte líquida, sangue humano, funções básicas. Parte líquida, soro ou plasma. Muitas vezes as pessoas vão no hospital e ela tem que, em vez de tomar o sangue completo, ela toma só soro. Ou o soro artificial feito para vender, ou o plasma das pessoas. Então é a parte líquida que nós temos. Agora, parece que o plasma, parece que a parte líquida não tem nada. Só que essa parte líquida, ela leva alimento para todas as células. Ela que está levando 100 trilhões de células sendo alimentadas. Ela leva glicose, hormônios, moléculas para formar outras, anticorpos, sais, e além de tudo, recolhe os lixos para os transportar e serem eliminados. Você já pensou? O plasma está levando
para o nosso corpo, para dentro das células, as moléculas que as células precisam para produzir alguma coisa. Quer ver um exemplo? Pâncreas. Pâncreas produz insulina para diminuir a glicose. Como é que o pâncreas vai fazer a insulina? Ele precisa de pedacinho de substâncias, pedacinho de moléculas, que lá dentro ele vai montar como se fosse um quebra-cabeça e fazer a insulina. A suprarrenal que está em cima do rim precisa fazer a adrenalina, o corticoide. Como é que ela faz? Ela precisa alguém levar para ela as substâncias, os pedacinhos, para montar. Cada célula nossa tem uma função. Se nós fôssemos falar de uma célula só, é algo impressionante o que ela tem dentro. Ela respira, ela faz digestão. Tudo que nós fazemos, ela faz. Agora, quem que leva tudo isso? O sangue. Através do plasma. Através do soro. Próximo. Sangue humano. Funções básicas. Partes sólidas. Glóbulos vermelhos. As hemácias transportam oxigênio. Eu já vou falar sobre cada uma delas. Os glóbulos brancos, leucócitos, nos defendem de micróbios invasoras. Plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. Ora, então nós temos as hemácias que vão levar o oxigênio. Elas não vão só levar o oxigênio, elas vão retirar o gás carbônico. Aí o gás carbônico elas trazem para fora e no pulmão é trocado. O pulmão passa para a hemácia o oxigênio e tira o gás carbônico. E nós jogamos para fora. Os leucócitos vão combater bactérias e vírus que nós não estamos nem vendo. Já vou falar de cada um deles agora. E as plaquetas, responsáveis pela coagulação. Elas são responsáveis para que nós não percamos o nosso sangue. Quando você faz um corte, quando você faz uma ferida, a tua tendência é perder tudo. Mas as plaquetas começam a coagular e a tampar, para que você não se esvaia e não perca o sangue. Aí vocês vão dizer, Pianovski, mas o que tem isso a ver com o sangue de Jesus Cristo? Paralelos simbólicos. Bom, o sangue alimenta, então, mais de 100 trilhões de células. Somente o sangue atinge todas, levando alimento, glicose, oxigênio e anticorpos. Sabe, quem que já foi vacinado quando era pequeno? Eu, quando era pequeno, faz uns 12 meses atrás, eu fui vacinado. Aquilo que eu fui vacinado, eu criei anticorpos. Eu criei defesa. Por isso que era importante para nós que somos cristãos, começar a aprender com os nossos erros. Porque o sangue de Jesus começa a formar anticorpos sobre os erros que nós fizemos. Ele não quer que nós tenhamos os mesmos erros. Ele quer que nós sejamos modificados, nova criatura, transformados. Agora, preste atenção numa coisa. Nós somos 3 bilhões de cristãos no mundo. Mais ou menos isso. O que nos alimenta espiritualmente? O que liga eu e você? O que alimenta eu, pastor Kelso? O que alimenta eu, a pastor Jardine, a minha esposa, todo mundo que está aqui? O que nos alimenta? O sangue. Mas é o nosso sangue? Não, o sangue de Jesus Cristo. Nós somos como célula, nós somos cada uma célula do corpo dele. Ele diz que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então eu e você somos células desse corpo, somos células que estamos ligadas. Não importa se eu vou para os Estados Unidos, outro vai para a França, outro vai para Portugal, nós fomos unidos há 2000 anos atrás naquela cruz, e nada vai nos separar do amor de Cristo, e nada vai nos separar de nós. Eu só acho que não vai ter panelinha lá no céu, né? Panelinha da Igreja da Família Cristã de Campinas. Não sei, acho que não vai ter, né, pastor? Que já pensou os Verdão chegando, isso aqui eu que convidei. Ele melhorou muito. Ele vai chegar para o anjo Gabriel e para Miguel e vai dizer, ó, Senhor, eles melhoraram muito depois que eu cheguei aqui.
Agora, o pastor Rodrigão diz o seguinte: olha, a Neuza eu sei que tem um lugar à direita de Jesus Cristo. Agora, os Vardão tem um lugarzinho pequenininho. Mas ele é uma bênção, né? Mas já pensou nós estarmos lá, nos reconhecermos e lembrarmos esse dia? Quem é que pode marcar uma reunião para daqui a 100 anos? Nós podemos. Olha, daqui a 100 anos nós vamos nos reunir. Pastor, marca essa reunião. Aqueles que são salvos, lavados, remidos, unidos, e o sangue de Jesus nos envolve, vão estar ligados. Mas eu deixei uma coisa aqui embaixo, em verde, ó. Laminina. Sabe, eu falei para vocês que o que nos une é o sangue de Jesus. Eu já falei sobre a laminina aqui uma vez. Laminina é uma molécula que todas as células do nosso corpo têm, grudando uma com a cada outra, para que nós fiquemos com esse corpo lindo como o meu. Senão, obrigado, Marcelo. Ó, porque senão nós seríamos igual um ovo, desmanchado. Ovo é uma célula, hein? Mas tem uma coisa, uma laminina que faz que cada uma das células nossas fique grudada, arrumadinha, dá forma. Sabe qual é a forma da laminina? Eu já falei aqui. Próxima. É essa forma. Qual é a forma que ela tem? A forma de uma cruz. O que une cada célula no nosso organismo? A laminina. O que une eu e você? É essa cruz. É essa cruz que une a nós, que une a todos nós. Por isso que eu e você somos unidos. E não é barreira daqui para os Estados Unidos, ou daqui para Xerense, lá, ou qualquer lugar, é que vai nos separar. Porque o que nós vamos estar unidos é pela cruz de Cristo. Em Colossenses 1,17 diz, Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Não é lindo isso? Sabe, os pesquisadores que não creem em Deus, olham e dizem assim, isso é uma coincidência. Eu não acho que seja coincidência. Eu acho que é uma deusidência, é uma Jesuscidência. É o que Jesus fez para que dizer assim, ô meu filho, eu uni vocês naquela cruz. Então eu sou unido a vocês porque tem uma cruz que liga eu e você. Próxima. O sangue nos faz respirar. Inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Os glóbulos vermelhos levam oxigênio para todas as nossas células. Sem ele, elas morreriam. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e o quê? Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Não vivemos sem oxigênio. Tem uma música, né? Ele é o meu respirar, não é isso? Não tem jeito. Como nós respiramos, como nós comemos, nós temos que pensar em Deus, como nosso Senhor e nosso Salvador, diariamente. Agora, sabe o que acontece quando uma célula fica sem oxigênio? Ela sente dor. Quem tem um AVC, um problema cerebral, que falta oxigênio, ou por embolia, ou por derrame, começa a formar e morrer as células, porque para de chegar oxigênio. Quem teve um infarto, ou tem um infarto, parte do seu músculo cardíaco para de respirar, e dói. Vocês que são atleta igual eu, que quando corre de vez em quando, depois não começa a doer o músculo? Porque forma uma coisa chamada ácido lático, que o nosso corpo tenta transformar a lactose que nós temos em oxigênio, porque está faltando oxigênio para o músculo. E aquilo dói, machuca. E quando nós não temos Deus, à noite, às vezes é difícil de dormir. O travesseiro não se acerta. Parece que nós estamos sem respirar. Parece que alguma coisa está faltando. É uma dor que nós não sabemos aonde é exatamente, mas é uma dor na alma. E essa dor só é suprida quando entra
o nosso oxigênio maior. Quando Jesus Cristo entra, ele diz assim, eu vou para todas as tuas células, eu vou para a tua alma, eu vou para o teu espírito, eu vou suprir o teu oxigênio, eu vou suprir a tua dor, eu vou suprir a tua falta que você está tendo. É por isso que eu digo que quando nós comparamos, nós começamos a ver semelhanças daquilo que tem na nossa vida. Próximo. Os glóbulos vermelhos tiram o gás carbônico que nos intoxicam. Vocês já notaram que o mundo inteiro está aí falando sobre o excesso de gás carbônico? Tem que combater as indústrias, tem que combater os carros, tem que combater isso, tem que ter menos gás carbônico que está fazendo mal. Ora, nós produzimos gás carbônico, e esse gás carbônico faria mal para nós. Mas a mesma hemácia que vai levar o oxigênio, ela faz uma troca maravilhosa. Ela diz assim, me dá isso que está te fazendo mal, me dá o gás carbônico que eu vou te deixar para você, oxigênio. É como se Deus dissesse para você, me dá, filho, aquilo que está te fazendo mal, e eu vou te dar aquilo que te faz bem, porque o meu fardo é leve. Não é isso que Jesus fala? Então nós temos que começar a ver isso, que o sangue de Jesus tem poderes muito maiores do que nós imaginamos. Aqui é um paralelo, mas a gente não pode esquecer que Deus nos fez semelhança dele. Então o sangue dele tem poder. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, 9. Quando o nível de oxigênio é maior de gás carbônico é maior do que o oxigênio, nós nos sentimos sufocados. Quando o nível de tristeza, de decepções, de angústia é maior do que a nossa alegria, é porque está faltando algo aí. Está faltando o sangue de Jesus para consertar a nossa vida. Próximo. Outra coisa importante. Quantos habitantes tem Campinas? 1 milhão. Você já pensou a logística que o Oswaldo gosta de dizer para fazer a limpeza? Hein, pastor Vanderlei? Já pensou limpar casa por casa, tirar lixo de todos os lugares? Limpar 1 milhão, a bagunça de 1 milhão de pessoas. Agora pense em limpar a bagunça de 100 trilhões. Quem que faz essa limpeza? O mesmo que leva as coisas boas, tira as coisas ruins. E aí eu disse, pois ele nos resgatou, em Colossenses 1, 13, 14, do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, com quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 a 14. Aí ele pega o lixo da nossa alma e tira a mágoa, tira a ira, tira a inveja e a falta de perdão. E aí ele limpa tudo e vai colocando coisas novas, vai colocando alegria, vai colocando amor, vai colocando perdão, vai colocando sinceridade no nosso coração. Ele vai trocando aquilo que era ruim. E aí a gente lembra daquela passagem, eis que as coisas velhas ficaram para trás e eu que faço novas toda hoje. Agostinho falava uma coisa que eu nunca esqueço. Não que eu conhecia o Agostinho, ele era do tempo do pastor Kelso, não do meu. Mas ele dizia assim, não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Não há santo sem passado, nem pecador sem futuro. Só pelo sangue de Jesus. Não adianta dizer que o cara foi santo, não é, o santo só teve um, Jesus Cristo. O resto, 1 João diz que nós somos pecadores. E se nós somos pecadores, nós precisamos do quê? De um advogado. E quem que é o advogado que 1 João fala? Jesus. Quem é advogado aqui? Levanta a mão. Tem advogado? Tem um. Deve ter mais, né? Você tem OAB, né, meu irmão? OAB. Bom, parece que Ordem do Advogado do Brasil. Você pode me representar no céu? Lá tem que ter OAC. Ordem do Advogado do Céu. E lá só foi concedido uma OAC. Número 1.
para Jesus Cristo. Sabe? Se eu pegar o irmão aqui para ele me representar, e ele ficar doente e dizer assim, olha, a minha mãe vai representar, estou preso. Porque só foi colocado um capaz de nos defender, Jesus Cristo. Só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quem diz? É Deus, não sou eu, é a palavra. Não é isso? Só tem Ele. Então, o mesmo sangue que nos nutre, o mesmo sangue que nos leva oxigênio, o mesmo sangue que nos leva a substância para nós formarmos outra substância, é Ele que tira todas as impurezas, é Ele que retira toda a mágoa. A Isa e eu oramos com uma pessoa, né, lá no Paraná, Isa. Eu não vou falar aqui, depois eu falo para o pastor Kelso, que é segredo. Não, não é segredo, é porque eu não quero expor. E essa pessoa fizemos a oração de entrega. E depois ela disse, mas que coisa, eu estou sentindo uma alegria, uma coisa diferente, parece que saiu alguma coisa de dentro de mim, ruim e tal. É isso. É isso. A oração de entrega é isso. Eu deixo as minhas coisas ruins e pego coisas boas. Eu deixo as coisas velhas que não servem mais nada e pego boas. Próximo. Agora aqui uma coisa bem impressionante. O sangue nos defende de bactérias, vírus, de alguns protozoários. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, combatem os diferentes micróbios que nos atacam. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas vou fazer de novo hoje, porque isso aqui tem um impacto. A mão de vocês está limpa? Está bem limpinha, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem milhões de bactérias nela. Por mais que se tenha limpado agora. Por isso que o médico, na hora que vai fazer cirurgia, ele passa a escova, passa iodo, usa uma luva, 2 luvas. Por quê? Porque tem milhões de bactérias. Mas por que essa bactéria não entra no meu corpo? Por que ela não começa a me atacar? Porque eu não deixei brecha. Se eu fizer um corte no dedo, pode começar a infeccionar. Porque eu fiz uma brecha. A bactéria entrou, a pele tem defesa, os glóbulos têm defesa. E se eu não tratar esse dedo, eu posso perder o dedo. E se eu não tratar esse dedo, eu posso perder a mão. Eu posso perder o braço, eu posso perder a vida por causa de um dedo. E o que tem a ver isso com o sangue de Jesus? Nós deixamos brechas na nossa vida, e o inimigo vem e entra. O inimigo entra e começa a acampar, começa a fazer morada naquelas brechas que nós fazemos. E quem é que pode combater o inimigo? A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor. Você vê o inimigo? Não. Se nós víssemos, era até fácil. Mas nós não vemos. Agora, bactéria e vírus vocês veem? Não. Mas tem alguém te defendendo deles? O sangue. Os leucócitos. Quando vocês vão no médico e ele pede um hemograma, desculpe eu sendo repetitivo para médico, ou farmacêutico, enfermeiro, mas é bom para quem não conhece entender. Quando ele pede um hemograma, ele vai contar as tuas células vermelhas e as brancas. As vermelhas, principalmente, vão indicar se você tem algum tipo de anemia. Não é só isso, mas principalmente. Já as brancas, se aumentarem um tipo de células, nós temos lá segmentado, bastonetes, mas antes do segmentado e bastonete tem metamielócitos, mielócitos, são células jovens. Quando essas células, segmentado ou bastonete, principalmente bastonete, estão aumentadas, e o número de leucócitos está aumentado, é porque você foi invadido por bactéria. Então tem uma infecção bacteriana, você precisa combater ela com antibiótico. Agora, se você faz o hemograma, e esses leucócitos não estão aumentados, mas está aumentado os linfócitos, significa que você tem uma infecção por vírus. Eosinófilos, quando aumentados, você pode ter um protozoário, você pode ter um verme. Sabe, tem um guerreiro para cada tipo de
guerra. E Deus, no sangue dele, também está protegendo eu e você do inimigo. Mas nós não podemos deixar brecha. Porque a brecha é o lugar que ele entra e se acomoda. Sabe, Billy Graham, eu não sei quantos gostavam do Billy Graham, ele faleceu, né? Mas foi um grande homem, né, pastor? Grande homem. Eu li alguns livros dele, assisti algumas pregações. Foi um homem extraordinário. Eu acho que ele é considerado o homem que mais atingiu pessoas no mundo até hoje, é ele, Billy Graham. E ele diz uma coisa interessante. O grande feito do homem não é ter pisado na lua. O grande feito aqui na terra é Deus ter pisado na terra. Essa é a grande diferença. É isso que faz a diferença entre eu e você, que nós conhecemos esse Deus maravilhoso. A diferença não que nos une, porque nós conhecemos esse Deus maravilhoso. Próximo. Como lutar contra o que não vemos? Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como o leão e procurando a quem possa tragar. Porque não, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando eu cheguei a morar em Caruaru, aqueles que não sabem, eu morei em Caruaru, né? Deus me levou de uma maneira sobrenatural para lá. Segundo dia que eu estava lá, eu saí com Ailton Medeiros, era um advogado, e nós estávamos andando pela cidade, paramos o carro, que eu ia numa loja comprar alguma coisa. Quando abrimos o carro, uma mulher bem vestida, não era, olhou para mim assim com uma cara de raiva, tirou o sapato e jogou o sapato. Segundo dia que eu estava em Caruaru, eu falei, rapaz, que recepção maravilhosa. Aí o Ailton Medeiros, advogado, e brabo, já quis, porque não sei o que você está pensando, eu vou te levar para a polícia. Eu falei, Ailton, a briga não é aqui embaixo, é lá em cima. O inimigo não fica satisfeito com você ou comigo. O inimigo não fica satisfeito com a mudança que nós vamos fazer na vida das pessoas. Eu fui nos Estados Unidos também com uma pessoa que está desse grupo agora, e ele me levou para conversar com um casal numa praça, num parque. E quando nós fomos conversar com o casal, eles começaram a explicar quem eu era, eu olhei para a mulher e tive uma revelação. Não foi uma coisa que é normal para mim. E eu disse, você precisa perdoar seu marido. Rapaz, a mulher virou um bicho. Literalmente, que os pastores começaram a orar em volta. E ela começou a criticar isso, papapi, papapá, daqui a pouco o homem começou a confirmar que tinha passado AIDS para ela, que tinha passado várias doenças, mas por incrível que pareça, houve reconciliação. Pelo pior que estava naquele lugar. Essa mulher morreu uns 3 meses depois, mas frequentando uma igreja, e tinha entregue ela e o marido à vida a Deus. O que eles me levaram lá era para falar sobre a cura do corpo. Mas Deus disse, não é isso. Então tem coisas que nós não vemos. E nós estávamos num lugar, a minha esposa não estava nesse dia lá, mas ela sabe disso, e de repente um casal começou a pegar pedras e vir na nossa direção. Brabo, falando como se fosse línguas do lado deles. Brabo. Aí um dos pastores começou a orar, os caras largaram a pedra e foram embora. Meus irmãos, a gente pensa que não tem luta, mas tem luta. Saiu dessa porta aqui dentro mesmo, tem luta. Luta. E só vamos lutar com o meu sangue? Tem poder nenhum, porque ali diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Brechas, o nosso sangue não tem poder sobre o inimigo, mas o sangue de Cristo sim. 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros,
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Próximo. Essa é só uma repetição dessa passagem. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Próxima. Bom, o sangue tem plaquetas. Imagine que aqui no canto, nessa parede, tem um cano de água. E a pastora Jardine disse, pastor Kelson, vamos pôr um preguinho aqui para pôr um quadro? E fura o caninho e começa a vazar água. Vai parar de vazar água sozinho? Enquanto estiver na caixa, não vai parar. Mas quando nós cortamos, fazemos um corte no nosso corpo, daqui a pouco começa a coagular. E começa a tampar. Para quê? Para que nós não percamos o nosso sangue. Mas é tão maravilhoso isso, que em Efésios 1, 13 e 14 diz assim, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com quem? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor de sua glória. Ou seja, Ele deixou o Espírito Santo ali como penhor, como segurança, para que nós não nos esvaziemos, para que nós tenhamos sempre Jesus Cristo em nosso coração, para que nós não percamos isso. Por isso nós temos que buscar, por isso nós temos que procurar, por isso nós temos que louvar, por isso nós temos que agradecer. 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. E a vontade que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Vamos ressuscitar todo mundo? Está marcada uma reunião para daqui a 100 anos, pastor? Vamos marcar uma reunião dos amigos dos irmãos, né, da Igreja Família Cristã de Campinas, lá no céu. Oswaldo, você organiza tudo? Tapete vermelho, inclusive. Vamos ver se Miguel vai deixar. Mas o que nos garante isso? É o meu sangue? É o teu sangue? Não, é o sangue de Jesus. É Ele que nos une, é Ele que nos nutre, é Ele que nos oxigena, é Ele que nos tira a dor, é Ele que nos leva e retira todo o mal. Sabe quando eu tomo um remédio para dor? Eu tenho uma dor no ombro, está me doendo o ombro. E eu não posso ir na Lia, né, Lia? Aí eu tenho que tomar um remédio. Eu tomo um remédio via oral. E como é que ele vai parar aqui? Como é que ele vai parar a dor aqui? O que leva até lá? Sangue. O sangue de Jesus. Não interessa a dor que você tenha. Não interessa o local da tua dor. O sangue dele é suficiente e poderoso para salvar, para te restituir, para refazer. Próximo. E de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:5. Próximo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Próximo. Acho que acabou. Meus irmãos, eu sei que eu já tinha falado mais ou menos isso, a gente modificou alguma coisa, mas a gente tem que ouvir aqueles que são pastores, né? E o pastor Zezinho, eu acho que o pastor Kelson está lembrado, ele falou um dia, acho que nós estávamos juntos, ele falou, você precisa repetir aquela pregação do sangue. Eu falei, mas por quê? Porque tem gente, a igreja muda, tem pessoas novas, e essa verdade nunca vai deixar de ser verdade. Então eu falei, sabe o quê? Vou preparar. Até tinha preparado outra coisa também, mas eu entendi que como
dia do farmacêutico. Eu, como farmacêutico e bioquímico, dia 20. Eu não digo, e fico até triste de pensar que eu vou passar um tempo fora, mas esse tempo fora vai ser assim, 2 meses lá, um aqui, 2 lá, um aqui, vocês têm que me aguentar, né? Se Deus quiser, a gente vai para a honra e glória de Deus. E tão logo esteja feita a patente, e tão logo terminem os testes, eu prometo, se o pastor deixar eu entrar com o cabelo comprido aqui, contar para vocês a história toda. Porque ela é muito linda, né, pastor? Ela é muito linda, ela é uma história que vai beneficiar muita gente. Mas eu penso numa coisa muito maior do que ela. Quantas vidas conhecerão Jesus através disso? Porque essa é a maior função minha e tua. Nós somos a Bíblia que o ateu lê. Nós somos a Bíblia que o ateu lê. Ele está de olho em nós. Eu contei para vocês que quando eu fui trabalhar numa empresa, o Axê, um dos donos me apresentou e levou. E aí, um dia antes de eu começar, ele disse, olha, a minha secretária viu na internet que você é crente. E nós vamos nos dar muito bem se você não falar de Deus para mim, porque eu sou ateu, graças a Deus. No primeiro dia de serviço, ele me levou, conhecer as pessoas e me levou no meu local. Apresentou a minha secretária, os meus colegas de lado, e eu comecei a trabalhar. Quando foi umas 3, 4 horas da tarde, aquela vozinha que muito conhece dizia assim, fale para ele que eu o amo. Eu falei, senhor, ele já falou que não é para falar do senhor para ele. Meu primeiro dia, eu entro por uma porta e saio pela outra, senhor. E aquela vozinha continuou falando ali comigo, fala para ele que eu amo. Macia, sabe? Senhor. Eu falei, vou esperar 5 horas que ele vai embora. Ele estava de helicóptero, eu ia escutar o barulho, né? Nada do helicóptero sair. Falei, senhor. Minha secretária foi embora, o pessoal começou a ir embora. Mas 5h30, 15 para as 6, eu fui olhar a sala dele. Ele me viu, ô polonês, me chamava de polonês. Eu sou moreno assim, mas me chama de polonês. Ô polonês, entra aqui. Aí eu fui entrar, a secretária dele disse, o senhor não pode entrar assim. Eu falei, ele está me chamando. Aí eu entrei, ele disse, como é que é? Gostou do primeiro dia? Gostei. O que você tem alguma coisa para falar para mim? Eu falei, tenho. O que é? Deus mandou dizer que ama o senhor. Eu falei, estou ferrado. Aí, olhou para mim, saiu uma aguinha do olho. Por que Deus se importaria comigo? Vai embora, polonês, vai embora. Eu fui embora, né, correndo. Falei, senhor, fiz. Ele nunca mais foi igual comigo. Ele ficou meu amigo, grande. Viajamos vários lugares do mundo juntos. Convivemos juntos. E aí, ele pedia que eu fizesse oração com ele durante a semana. E eu ensinei, falou, você tem que fazer oração de entrega. Como é que é a oração? Eu fiz. Vamos fazer? Ele disse, não. Qualquer dia eu faço. Um dia eu chego lá, ele começou a falar uns versículos para mim, falei, ih, rapaz, uns versículos de Eclesiastes. Falei, opa, está lendo. Sabe aquela oração que você falou? Sei. Eu fiz. Falei, fez? Fiquei louco de alegre. Disse, mas vamos fazer de novo? Disse, não, eu já fiz. Eu e ele, eu já fiz. E a partir daí começamos a nos reunir toda semana, 3 vezes por semana. Ele queria orar comigo. Queria orar. E ele escreveu, tem várias histórias que eu posso falar, mas ele escreveu um livro, ele me citou 2 vezes no livro. E uma delas ele disse assim, eu tive 3 experiências espirituais. Uma foi com o judeu que era dono da Cirela, que eu não lembro o nome agora, que era rabino, que dizia que eu tinha que me tornar um judeu. Outra foi com o Frei Beto, que dizia que eu ia me tornar um monge.
e outra foi com meu grande amigo, meu querido amigo, pastor evangélico Luiz Pianovski, meu Deus, que eu sou pastor, que disse que eu tinha que encontrar Jesus Cristo. Então está lá gravado, está marcado na vida, porque um dia eu falei, um dia você vai falar para alguém, não é para encher essa igreja, é para encher o céu, não é para encher as cadeiras aqui, é para encher o céu, para que as pessoas conheçam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e tenham o sangue dele rodando por nós, e que todos nós sejamos banhados pelo sangue, que haja cura, redenção, transformação em cada vida hoje aqui e todo sempre. Amém. Feche seus olhos agora. Algumas pessoas aqui estão sofrendo. Há algumas pessoas aqui que estão doloridas no seu coração. Satanás tem machucado você, tem usado pessoas, logicamente, situações, circunstâncias. Mas eu quero te falar duas coisas, o Espírito Santo está falando com você. O teu problema não são as circunstâncias e nem a pessoa que te fere. Não é isso, não é isso. O nosso problema é Satanás, que veio para nos matar, roubar e destruir. Mas Jesus já pisou na garganta, na cabeça de Satanás. Ele está destruído. O que cabe a mim e a você é estreitarmos o nosso relacionamento com Deus e com a pessoa que está ao nosso lado. Nós não podemos viver sem Ele, mas também nós não podemos viver sem o irmão que está ao meu lado, porque eu vou viver com Ele toda a eternidade. E é este sangue que nos lava de todo o pecado, de toda a injustiça, todo o erro. Então, se você fez alguma coisa contra alguém, peça perdão a Deus e mude de vida. Não adianta ficar pedindo perdão sem mudar. Tem que mudar de vida, mudar de atitude, mudar as palavras, mudar o comportamento. E o Espírito de Deus está aqui para nos ajudar nisso, porque eu e você não conseguimos mudar se não for por Ele. É muito bom uma sessão de psicologia, mas ela não vai resolver o seu problema, querido. Só Jesus pode mudar a raiz, na profundidade. Então eu creio que o Senhor está te curando agora. O sangue do Cordeiro está levando embora toda a toxina da alma, todo o pensamento errado, toda maneira de avaliar, observar e olhar as coisas, de ouvir as coisas. Todas as palavras amargas Ele está levando embora, porque o sangue dele leva todo o mal, Ele limpa, Ele oxigena a nossa vida, Ele tira o aperto no coração, o sufoco. Então Ele vem sobre a sua vida agora e a minha vida, para dar um gás para você, como se diz aí, está dando um gás. Eu queria que você orasse assim e dissesse: Senhor Jesus, eu recebo o teu sangue sobre a minha vida, recebo a tua vida sobre a minha vida. Toda morte sai agora da minha vida pelo teu sangue que me dá vida e uma vida eterna, em nome de Jesus. Amém?